feito sendo Cirene o governador da Síria. E todos iam alistar-se, e cada um a sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, onde eles estavam, irmãos, e aconteceu que, estando eles se cumpriram os dias que havia de se dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, deitou-no uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém. Aleluia. Podem sentar, meus queridos. Glória a Deus. Uma honra muito grande. Quando a igreja me chama a atenção, eu conto quantas vezes fui não. Essa é a terceira que eu estou aqui. Terceira vez. E eu nunca esqueço de que preguei aqui em Gênesis 35. Todas as vezes que eu entro pela porta daquela igreja, eu lembro de Gênesis 35. Acho que é a mensagem me marcou, né? Gênesis 35, Jacó. Exatamente. Glória a Deus. Queridos, o Ministério de São Paulo tem sido uma bênção para nossas vidas. O pastor José Alves tem sido uma bênção em nossas vidas. E é impossível, irmão, ser um obreiro sem conhecimento da palavra. Todo ministério começa no aprendizado. Você precisa de duas. Existem meios ou caminhos pedagógicos de Deus. Muitas vezes Paulo, ensinando a sua carta aos Tessalonicenses, ensinou aos Coríntios acerca dos irmãos, dizendo que não queria que os irmãos fossem ignorantes em algum aspecto. Aos Coríntios disse que não queria que fossem ignorantes acerca dos dons espirituais. Aos Tessalonicenses disse que eles não poderiam ser ignorantes acerca dos que dormem. E há tantas coisas que a gente precisa aprender, e Deus sempre prepara caminhos para que a gente aprenda. Se Deus tem uma obra na tua vida, Ele vai te levar para a palavra. Se Deus tem uma obra na tua vida, Ele vai te levar a caminhos que você aprenda, que você cresça. E nós temos, eu acredito, que nós temos caminhos que Deus nos leva a aprender. Todo obreiro começa o seu ministério na escola bíblica ou dominical. Todo obreiro começa na escola bíblica, no culto de ensino, em um curso básico, médio, ou seja lá onde ele queira, no curso de teologia. Então é preciso, Deus tem preparado oportunidades, meios de comunicação. O nosso seminário City Hall tem aí às segunda-feiras à noite, por misericórdia divina, estou lá, e às sexta-feira na sede, presencial. Sei que aqui talvez seja de difícil acesso, não sei, mas assim, tem muita gente que investe 4 anos numa faculdade, mas não investe 1 ano na sua vida ministerial, porque acredita que os 4 anos de faculdade vai levar ele a um triunfo na sua vida econômica, mas esquece de investir detalhes na sua vida espiritual. Por isso que a tua vida muitas vezes prospera economicamente e capenga ministerialmente. Equilibra isso. Equilibra as coisas. Investe na tua vida ministerial. Mas cai para cima mesmo. Assim como você pode ser prudente nas outras áreas. Investe nos dois. Caminha junto. Deus tem proporcionado pessoas ao teu lado dizendo, investe nisso, investe nisso. E a gente demora para escutar. A gente sai daqui, vai para casa e olha somente para um lado, para a nossa vida econômica. Enquanto a gente não se prepara na vida econômica, na nossa vida material, a gente não fica quieto, né? Mas a gente não se incomoda na mesma proporção na vida espiritual. O quanto você é um bom obreiro, o quanto você conhece da palavra, o quanto você consegue explanar, o quanto você consegue contribuir. E quando nós falamos disso, não é somente obreiro, mas um crente cheio do conhecimento de Deus, ele triunfa, meu. Triunfa. Então, procure investir nisso na tua vida.
em nome de Jesus. E o ministério tem proporcionado oportunidades. Se não for à distância, é presencial. Se não for presencial, é à distância. Mas investe nisso. Amém? Amém. Nós lemos uma palavra de Lucas, capítulo de número 2, versículos de número 1 a 7, falando do nascimento de Cristo. Os irmãos observaram aqui em que houve uma obrigatoriedade de alistamento, assim como um jovem, quando chega aos seus 17 anos e meio, ele vai se alistar ao exército. Aqui houve uma obrigação de que todos que faziam parte daquela redondeza da Palestina tinham que passar pelo censo. Mas esse censo já era um plano de Deus para arrancar Maria e José do lugar onde eles estavam, para ir até Belém da Judeia, para se cumprir o que se havia escrito. E diz o texto em que nessa obrigação eles saíram. Veja que aconteceu naqueles dias que saiu o decreto da parte de César Augusto. Eu entendo aqui que os governantes governam, mas quem controla é Deus. Tem gente que acha que o poder está na mão dele. Tem gente que acha que a autoridade é dele. Mas Deus permite que os homens governem, mas Ele não perde o controle das coisas. Deus estava cumprindo a sua palavra na vida do seu povo e usou esses governos para que locomovesse Maria e José para o censo naquela época. E quando chegou no lugar onde havia de se alistar, a cidade estava lotada. E a Bíblia diz que naquele tempo cumpriu-se os dias em que Maria daria à luz. E aí imagina, naquela época não havia hospital em que Maria fosse correr. Tinha que ir para um lugar reservado. Foi para uma estalagem. E quando chegou na estalagem, a estalagem estava lotada, cheia. Procurou um lugar, e aí imagina José batendo na porta do dono da estalagem e disse assim: minha esposa está grávida, está sentindo contrações para dar à luz. E o dono da estalagem assim, comovido com aquela situação, disse para José: eu não tenho lugar, pagaram caro para estar aqui, mas não tem como sair ninguém, só se alguém se comover. Mas eu tenho lá atrás, lugar onde os jumentos comem, os bois estão se alimentando numa manjedoura, coloca ele lá. Ou seja, na estalagem não cabia Jesus porque estava lotado. Na estalagem não cabia Jesus porque tinha muita gente, estava ocupado demais com aquilo. Mas se o dono da estalagem soubesse que quem estava chegando era o dono da terra, se o dono da estalagem soubesse que quem estava chegando era aquele que criou os céus e a terra, ele ia tirar todo mundo, porque a centralidade cabia ali. Mas o que me chama a atenção aqui é que não havia lugar para ele. Está escrito: e não havia lugar para eles. E eu me perguntei lendo esse texto, por que não havia lugar para eles? Porque já estava ocupado com outras pessoas. Jesus não conseguiu entrar com sua família, porque o lugar onde ele estava, onde ele ia habitar, onde ele ia nascer, já estava ocupado. Por isso que não coube na estalagem, mas sim numa manjedoura. Não entrou porque estava ocupado. Talvez você diga assim: mas e aí, pastor, o que nós aprendemos com isso? Tem muita gente que não é que não quisesse, não queira dar espaço para Cristo na sua vida, mas é porque Ele já supriu o espaço da sua vida com outras coisas. Se a gente não tiver cuidado, a gente preenche, nós crentes preenchemos os espaços da nossa vida com tantas outras coisas. Por exemplo, nós não temos tempo para Jesus, porque nós temos que trabalhar. Nós não temos espaço para Jesus, porque
mãe que cuida do filho, mas esquece de Jesus, pastores que se ocupam demais, mas não tem espaço na estalagem da sua alma para Cristo. Como assim? A gente precisa entender e quais são as prioridades que Jesus precisaria ter em nossas vidas. O que me chama a atenção é que dá o texto aqui no capítulo 2, versículo 7. Porque não havia lugar para... Não havia. Como assim, meu irmão? Como não haver lugar para Cristo no lugar em que Ele precisa estar? Existem igrejas que tem louvor, que tem adoração, que tem muitas vezes ocupações, mas não tem centralidade de Cristo. Como é que a gente cultua e Jesus não se faz presente? Será que as nossas estalagens não estão cheias? Será que as nossas estalagens não estão ocupadas com tantas outras coisas? Aí você diz assim, mas é possível? Vou te contar um texto bíblico em 2 de Samuel, capítulo 6, onde a arca do Senhor havia 20 anos na casa de Abinadab. A presença de Deus estava lá, mas não havia espaço na casa de Abinadab para a arca do Senhor. Havia 20 anos e não houve transformação de vida. A arca estava ali e não havia ocupação nela. Davi colocou no seu coração de trazer a arca para Jerusalém e foi buscar na casa de Obed, na casa de Abinadab. E os irmãos conhecem a história, colocaram no carro de boi e saíram caminhando. No meio do caminho, a arca do Senhor, por causa de carregar daquela forma, foi balançando e para não cair, o Zé colocou a mão e morreu e disse, quem vai carregar a arca do Senhor? Trouxeram o sacerdote e disse, deixa aí na casa de Obed-Edom. E a arca do Senhor passou 3 meses na casa de Obed-Edom. Mas eu acredito que quando a arca chegou na casa de Obed-Edom, foi diferente de quando estava na casa de Abinadab. Eu imagino o sacerdote que chegou na casa de Obed-Edom e disse assim, posso deixar alguns dias a arca aqui? Aí o Obed-Edom disse, essa arca é a presença de Deus? Então o lugar da sala está preparado. Ele tira tudo que atrapalha e coloca Jesus no centro. 3 meses depois, a mulher dele era estéril, teve filhos, não produzia, começou a produzir. Sabe por quê? Porque ele deu prioridade a quem tem que ter prioridade na nossa vida. A gente precisa ter cuidado de não estar muito tempo, gastando tanto tempo naquilo que não traz crescimento para a nossa vida espiritual. Porque cadê ele? Está ó? Cadê ele na quarta? Cadê ele na quinta? Cadê ele na sexta? Cadê ele no sábado? Aí sobra para Jesus uma manjedoura do domingo à noite, das 6h30 às 8h30, no máximo. É uma manjedoura. A gente envolve ele e diz, está bom demais. Mas Jesus não se faz presente na segunda. Jesus não se faz presente na terça. Jesus não se faz presente na quarta. Mas quando já a estalagem está envolto, está doente, aí vamos abrir estalagem para Jesus, porque o negócio está difícil. Quando a tempestade chega no lar, pastor, vamos fazer uma campanha aqui na minha casa, só cabe quando a dificuldade chega. Mas quando a gente está com saúde, quando a gente está com dinheiro, quando a gente está bem, a estalagem está fechada para ele. Aleluia. Capítulo 2, versículo 7. E não havia lugar para ele na estalagem. A estalagem da nossa vida são as nossas ocupações. Estamos ocupados com tantas outras coisas que Jesus não tem espaço. Qual é a nossa diária da vida? Se levantamos, aí alguém diz assim, pastor, você não sabe a correria da minha vida. Levanta amanhã, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, vai na minha casa. Você vai ver o despertador. Aí
Aí levanta, esquenta o cafezinho e sai para pegar o trem, para pegar o ônibus. Pega um ônibus, começa a trabalhar e levanta e sai de lá 7 horas da noite e vem. Aí Jesus, se eu fizesse parte dessa correria da tua alma. O que a gente dá para Jesus é as sobras das nossas dificuldades. O que a gente dá para Jesus é das sobras dos nossos tempos. A gente não tem tempo de ler a palavra. A gente não tem tempo de uma adoração propícia diária. A gente não tem um devocional de crescimento espiritual. A gente não tem nada. Por isso que a gente vive uma vida muitas vezes pequena espiritualmente. A gente não tem a presença de Deus na nossa vida diária. Porque a estalagem está toda ocupada. E quando a gente faz de férias, aí a gente trabalha 12 meses, 11 meses. A gente vai tirar férias, vamos para a praia, vamos pegar o nosso carro, Netflix, shopping. Se sobrar alguma coisa, a gente pega. Só se acontecer alguma coisa fora da normalidade, a gente chama Jesus. Certo dia, um moço, tinha 17 anos de idade, ele disse, se cresceu na igreja, depois completou os 17, a mãe já não pôde controlar. E aí ele começou a andar nas baladas, andar nas noitadas. E aí ele andava todo sábado, final de semana, saía no sábado à noite e voltava na segunda pela manhã. E a mãe orando por ele, orando. E um dia desses, esses jovens, um dos jovens amigos, entre aspas, passaram, vamos, meia-noite, passou na casa dele. E a mãe dele disse, meu filho não vai com Deus, põe Jesus no carro. Ele disse, aqui não cabe. Aqui Jesus não cabe, só se ele couber no porta-mala. Põe ele lá no porta-mala. E entraram no carro e no meio do caminho aquele jovem de 140 por hora, capotou o carro e morre por 5 que estavam lá. Chega a perícia para ver a tamanha coisa que aconteceu, bateu o carro, nenhum sobreviveu. O único lugar que estava intacto do carro, diz onde era, o porta-mala. Onde o único lugar que Jesus poderia habitar está. A gente tem colocado Jesus lá atrás. E se sobrar tempo, ele cabe lá. E se sobrar espaço, ele cabe lá. E não havia lugar para ele na estalagem. Oxalá que nós coloquemos Jesus como prioridade pela manhã. Oxalá que coloquemos Jesus ao caminhar do ônibus, do trem, ao caminhar do metrô. Oxalá que quando chegássemos no local do nosso trabalho, alguém dissesse assim, vamos trabalhar. Você disse, espera um pouquinho que eu preciso de chamar ele porque ele tem prioridade aqui. Mas onde a gente chega, tem tanta coisa para fazer que Jesus não cabe. Que os nossos cultos se encham de Cristo. Que os nossos louvores se encham de Cristo. Que as nossas pregações estejam Cristo no nosso meio. Aleluia. Jesus é a centralidade. Ele quer ser a centralidade. Ele precisa ser a centralidade nas nossas almas. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que batiza, é Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que controla, é Ele que domina, é Ele. E quando nós não damos espaço para Ele, a nossa vida fica bagunçada. O Senhor nos trouxe aqui, plena festividade, ou comemoração, ou ação de graça. Jesus nos trouxe aqui e disse, eu preciso ter prioridade na tua vida. Eu estou aqui como profeta de Deus para a tua vida. Deus tem prioridade em você. Sabe as angústias da tua alma, as correrias da vida da tua vida, minha irmã. Deus está dizendo, eu preciso ter prioridade nela, porque você não tem tempo para mim, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para jejuar, não há espaço para mim na tua vida. Aleluia, porque não havia lugar para ele. Não havia. A gente está com a mania de chamar Jesus para resolver só os
nossos problemas. Quando a gente está com problema, vem aqui, Jesus. Quando a gente está com um problema, vem aqui, Jesus. Mas Ele não quer ser somente solucionador do nosso problema. Ele quer ser o nosso guia. Ele quer ser o nosso Salvador. Ele quer ser o Senhor da nossa alma. Quanto tempo você não dá espaço para Ele? As madrugadas. Provérbios 8 e 17. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Quanto tempo você não gasta tempo na palavra? Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Com quanto tempo você não busca a presença de Deus em oração? É Jeremias 23, 11, 12, 13. Diz, quando há um desejo de Deus de dizer assim, a nossa vida, se me buscarem de todo o vosso coração, sereis achados de vós. Quanto tempo nós gastamos? Não gastar, é ganhar tempo. É Isaías capítulo 55, versículo 6, quando o profeta Isaías diz, buscai o Senhor enquanto, porque vai chegar um tempo em que a gente não vai poder mais. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Você sabe o que quer dizer isso? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto você tem força, enquanto você tem vigor. Tem muita gente, meu irmão, vai no hospital hoje, qualquer hospital que você sair daqui, dá uma passadinha, muita gente acamado, desejoso de estar num culto como esse. Mas lá, ele diz, Jesus vem aqui, e Jesus só tem prioridade quando ele está esbagaçado. Aproveita agora, meu irmão, a tua força, aproveita a tua inteligência, aproveita a tua habilidade, aproveita e deixa Jesus ter prioridade em você. O quanto você puder servir a Deus, o quanto você puder servir ao Senhor, com a tua intelectualidade, com a tua inteligência, com a tua força, com as tuas fazendas. Coloca Jesus, o meu carro é teu, a minha casa é tua, as minhas forças são tuas, Senhor. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Mas parece que os nossos carros Jesus não anda. Mas parece que as nossas casas Jesus não entra. Mas parece que as nossas vestes Jesus não faz parte. Parece que o nosso dinheiro, o nosso salário, Jesus não faz parte, porque não cabe Ele. Jesus. E não havia lugar para Ele na estalagem. Como é que está a estalagem da tua alma? Como é que está a estalagem da tua vida? Como é que está a estalagem do teu tempo? Tem mãe que se preocupa tanto com o filho que esquece de Jesus. Tem pastor que se preocupa tanto com a igreja que esquece de Jesus, que é o dono da igreja. Tem gente que se preocupa tanto com o financeiro da sua vida, com ganhar dinheiro, que se esquece de Jesus, da família e dele mesmo. Você não sabe o quanto você ganha quando você dobra o joelho de Jesus, se faz presente. Cuidado com as correrias, com as prioridades que você dá para a tua vida. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Salomão, certa vez em oração, lá em 2 de Reis, capítulo 3, a Bíblia diz, 1 de Reis 3, 1, quando Salomão começa a orar, ele pediu sabedoria a Deus para conduzir o povo. Sabedoria, Senhor. Eu quero sabedoria. Sabe o que os reis pediam na época? Proteção, vida longa e que os inimigos colocassem nas suas mãos. Deus disse, por que tu não pediste o que os homens pediram? Vida longa, prata, ouro. Eu te darei tudo que os homens desejam. Porque pediste sabedoria.
Sabe o que é que Deus nos trouxe aqui para dizer? Para um pouquinho, minha filha, para um pouquinho, meu filho, para um pouquinho. E vai buscar a minha presença, porque eu tenho muito mais para a tua vida. Eu posso te dar estratégia, eu posso te dar habilidade, eu posso te dar conhecimento que você não imagina, mas preciso ter prioridade na tua vida. Aleluia! Quando Jesus tem prioridade em nós, quando a centralidade de Jesus está em nós, Paulo se preocupou tanto com isso. Paulo se preocupou tanto com a prioridade de Cristo, que as mensagens do apóstolo Paulo, de todas as epístolas, a mensagem era cristocêntrica. É tão cristocêntrica que a gente entende que primeiro é o Pai, depois é o Filho, depois é o Espírito. A gente entende assim. Mas quando Paulo foi escrever a sua último versículo da Epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 13, ele diz que a bênção apostólica seria a graça do nosso Senhor. Porque a gente diz assim, o amor de Deus, porque a gente coloca sempre o Pai como primeiro. Mas a centralidade de Cristo era tão grande no apóstolo Paulo, que tudo que ele fazia era Cristo. Cristo é o centro, Cristo é o meio, Cristo é o começo, Cristo é o fim. Jesus é o centro, é o alfa, é o ômega, é o primeiro. Deus nos trouxe aqui para dizer, eu sou o primeiro na tua vida, eu sou o último, eu sou tudo que você precisa. Talvez você tenha dito na sua mente, no seu coração, dizer, se o Senhor me abrisse uma porta aqui, se o Senhor me abrisse assim, se o Senhor fizesse isso comigo, Deus só vai fazer aquilo que o teu coração deseja, se você pôr Ele como prioridade, meu irmão. Não barulho com Jesus, não. Me dá primeiro que eu te sirvo depois, me serve que depois eu te dou. Tem gente que diz assim, Senhor, me abençoa que eu te sirvo. Se você não serve enquanto não é abençoado, depois de ser abençoado, meu irmão, é difícil. Então vem primeiro enquanto não está bem, enquanto a bênção não chega, vem primeiro para os pés de Jesus. Tem gente que fica no YouTube procurando soluções para a sua vida. Procurando assim, vou digitar aqui como solucionar a minha vida. E a resposta de Deus é para você. Prioriza a minha presença em você, que está tudo resolvido. Prioriza a minha palavra, prioriza a oração, prioriza o jejum, prioriza a disciplina espiritual, prioriza coisas que na tua vida não existem hoje. Aleluia! Anda, aí a gente fica procurando lá como resolver isso, como resolver aquilo, e não põe em prática nada. E se por não dar certo, a centralidade da tua vida é Jesus, o salvador da tua vida é Jesus, o guia da tua vida é Jesus, o mapa da tua vida é Cristo, minha irmã. Aí a gente fica, vou para palestra para resolver minha vida, motivacional, palestra tal, fulano de tal fala bem demais. Mas a Bíblia vem dizendo assim, Isaías capítulo 8, versículo 20, se eles não falarem segundo a minha palavra, tem que ser conforme a palavra, tem que ser conforme a palavra, porque receita de sucesso, meu irmão, começa por aqui. Receita de sucesso começa por aqui. Digo isso baseado em Josué 1:1, quando Deus disse para Josué, levanta Josué, Moisés morreu, levanta você, come a minha lei de dia e de noite, pois fará você prosperar naquilo que eu te ordeno. Deus disse para Josué, para ser vencedor, para conquistar a terra, tem que meditar na palavra. Salmista Davi no Salmo de número 1, versículo 1 diz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Mas os ímpios não é assim, fica procurando outros caminhos. Nós temos a centralidade, que é a palavra de Deus. Do mesmo jeito que Jesus é o centro, a palavra é o centro. Do mesmo jeito que Jesus cura, a palavra cura. Como Jesus transforma, a palavra também transforma. Então, se você coloca
colocar Jesus como centro, você coloca a palavra de Deus como centro da tua vida. Jesus lá em Mateus capítulo 9, versículo 26, meu irmão. A 26, 36. 9 e 36 de Mateus, Jesus fazia 3 coisas no seu ministério. Pregava, ensinava e curava. Pregava, ensinava e curava. Pode dar uma olhada no ministério de Cristo. Desde o capítulo 5 de Mateus até o último, a Bíblia usa a expressão: e abrindo a sua boca os ensinava. E abrindo a sua boca os ensinava. Sabe, toda a necessidade que Israel passava na Palestina, de crise física, de crise espiritual, de crise econômica, de crise de enfermidade, tudo passava pelo ensinamento da boca de Cristo. E a gente fica procurando alternativa, sendo que a solução está aqui dentro. A gente fica procurando alternativa. Ah, Jesus, eu preciso disso. Olha o mapa. Jesus, eu preciso daquilo. Olha o mapa. Jesus, eu preciso chegar em tal lugar. Olha o mapa. Jesus, eu preciso chegar em tal lugar. 2023 vai ser um meu ano de sucesso. Vai ser um ano do Senhor. Mas se deres prioridade ao Cristo, esse ano vai ser igual tanto quanto, ou pode ser melhor tanto quanto, se deres prioridades. Se fizeres igual o Obed-Edom. Obed-Edom amou tanto a presença de Deus que quando a arca foi tirada da casa dele, ele disse: eu vou atrás. Eu vou atrás, porque a presença de Deus faz tanto. Ou a gente fica igual ao dono da estalagem. Sabe por que o dono da estalagem não abriu as portas para a estalagem? Porque ele não sabia que era Jesus que estava nascendo. Ele não conhecia. E a gente tem esse problema de não conhecer a Cristo. Nós não gastamos tempo para conhecer Jesus. O que a gente conhece é mais ou menos. E quando nós falamos de conhecimento, não estou falando somente de conhecimento intelectual ou teológico, não. Eu estou falando de conhecimento prático. Existem pessoas que conhecem a Cristo porque todo dia está na casa dele orando: o Senhor me ensina. Tem gente que conhece Jesus porque olha para o joelho, está lá gastado em oração. Quer conhecer a Deus, meu irmão? É de joelho. De joelho, orando. Tem gente que conhece a Deus na vivência, na sua prática disciplinar. Que a palavra de Deus também completa. Tem gente que tem temor a Cristo. Mas a gente está vivendo um tempo em que, meu irmão, falar de oração, falar de cristologia, falar de prioridade de Jesus, é uma coisa moderna, é uma coisa... sei não. É uma coisa assim, meu irmão. Vai dar certo. Eu queria que o irmão pregasse uma palavra assim, ó: vai dar tudo certo. Jesus esse ano tem 2 casas para você e 4 carros lá, vai novinho, então um emprego melhor. A gente quer essas coisas que motivam. A gente quer viver uma vida desregrada e quer que Deus assim, ó, tá legal. Porque é bom ouvir isso. É bom. Quem é que não gosta de viver uma vida indisciplinada que a gente vive e quando chega na igreja dizendo assim: vai dar tudo certo na tua vida? Quem é que não gosta de ouvir isso? Vai dar tudo certo. Mas a gente não ora, não jejua, não busca a Deus, não lê Bíblia, não vem para a igreja, não vem para o culto de ensino. É só marcar chuva. Marcou a chuva, diz: hoje não dá não. Ah, se fizer sol, diz: misericórdia, que calor, vou ficar em casa. Se chover, tá caruando, é tanta desculpa. Aí quando a gente vem no domingo, vem um pregador de fora e diz: não temas, porque eu estou contigo de qualquer jeito. Não te desanime, que eu vou dar tudo que o teu coração te desejar. Mas ele tem um pregador que vem de vez em quando e diz assim: prioriza Jesus, prioriza Jesus, prioriza Jesus. Aí a gente fica: requer disciplina, requer disciplina. Prioriza Jesus, requer disciplina. Eu aprendi com Jesus diferente. Eu aprendi que tem que dar prioridade para Ele. Prioriza Jesus. Não chama Ele para solucionar somente os teus problemas, não, para pagar tuas dívidas. Não chama Jesus para pagar o teu cartão de crédito que gastou no Natal e no Ano Novo, não. Jesus, olha a conta. Ele disse: não foi eu que gastei, minha filha. A gente só chama para resolver o problema. Mas quando a bênção chega, a gente não lembra dele. Não lembra de agradecer. Não lembra de congratular. Não lembra de fazer.
Quantos cultos de ação de graça tu desse esse ano na tua casa? O salmista disse: o que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem nos dado. Quantas vezes chamou o pastor para orar na sua casa? Dizer: Senhor, pastor, olha aqui, Deus tem feito isso na minha vida. Deus tem feito isso na minha vida. Quantas vezes tu fizesse isso esse ano ou outro? Ou quantas vezes já passou? Quantas vezes a gente fez alguma coisa para Deus, trouxe para a casa do Senhor como forma de gratidão ao Senhor? Porque a igreja parece um depósito, não um depósito, um lugar, um celeiro, um lugar que a gente só vem buscar, mas não vem trazer. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses 3,15, ele diz: sede agradecidos. Aos Tessalonicenses, capítulo 5 de Tessalonicenses, versículo 16, ele diz: tudo é graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Tudo é graça. A ingratidão até pecado, meu irmão. Jesus tem feito tanta coisa em nós, tanta coisa em nós. Quantos já se cumpriram e nós estamos aqui de pé? Quantos já se foram e o Senhor nos sustentou? Ele quer ser prioridade em você. Se coloque de pé, nós vamos terminar esta palavra. Oh glória! Oh glória! Prioriza Jesus. Prioriza Jesus na tua vida. Prioriza Jesus. Prioriza Jesus. Jesus quer ser prioridade em você. Quer ser prioridade na sua mente. Quer ser prioridade na sua alma. Jesus quer ser prioridade em tudo que você faz. Ore antes de dormir, ore quando acorda, ore antes de se alimentar, ore antes de viajar, ore antes de começar a trabalhar, ore antes de fazer, ore antes de decidir, ore antes de tomar decisões, ore antes de mudar, ore antes de ore, priorize, chama Ele antes. Não chama Ele depois que as coisas deram errado. Ele quer te ajudar. Ele quer ajudar. Jesus quer ser prioridade em nós. Tira aquilo que está ocupando espaço em Cristo, de Cristo na tua vida. Tira aquilo que está ocupando o espaço. Tu já não cantas mais ao Senhor. Porque tu não escutas mais louvores a Cristo. Sabe por que tu não cantas louvores ao Senhor? Porque tu já aprendeste aquilo que deveria ter aprendido. Jesus quer ser prioridade de você. A gente decora tanta coisa, mas não decora um texto bíblico. A gente conhece tanta habilidade humana, mas não conhece a palavra. Ele quer ter prioridade em você. Querido Deus, no nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos, Senhor, pela tua igreja, pelos obreiros dessa casa. Que haja uma prioridade em nós, Senhor, na nossa forma de pensar, de falar, de agir. Venha mais para o culto, venha mais para os cultos de adoração ao Senhor. Se dedique mais à tua vida, obreiro. Busca mais ao Senhor. Busca mais a presença de Deus, adolescente, jovem, irmãs. Dá mais prioridade a Cristo. Não venha quando dá tempo. Planeja a tua alma, planeja a tua vida. Jesus não quer a sobra dos teus tempos. Jesus não quer a sobra das tuas forças. Tu és o centro de nós. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Aleluia. Oh, glória.